E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim fazer um vídeo aqui para uma pessoa que me fez uma pergunta relacionada a duas frases. Então, como eu achei uma pergunta importante, esse vídeo eu tô fazendo tanto para ela, tanto para postar no YouTube também, no meu canal, ok? Bom, é uma pergunta, a pessoa me fez uma pergunta: por que que eu falo a seguinte frase da seguinte forma: Ir gehe ins Kino, né? A frase é essa que a pessoa me falou. Ir gehe ins Kino ou Ir bin im Kino. Para entender a diferença dessas duas frases, porque aqui é uma preposição, aqui também é uma preposição. Então, a gente tem que entender um pouquinho sobre o acusativo e sobre o dativo. Eu vou apagar aqui essas duas frases, depois eu vou escrever ela de novo, as duas. Vamos lá, recapitular. Os artigos definidos no nominativo. No nominativo, o masculino é der, o feminino é die, o neutro é das e o plural é die. Vou colocar aqui masculino, feminino, neutro e plural. Esse é o nominativo. O acusativo, tá? O masculino se transforma, não vai ser mais der, vai ser den. Feminino vai continuar die, neutro também vai ser das. O plural também vai ser die. Continua igual como no nominativo, mas lembrando, tá igual, mas lembrando que aqui é nominativo e aqui é o caso acusativo. Depois, tem o caso dativo, né? No dativo já muda tudo. O que é masculino não vai ser nem der nem den, vai ser dem. Então, vocês têm que fazer uma tabelinha para poder decorar esses artigos em cada caso. O feminino vira der. Mas não quer dizer que esse der é o der masculino do nominativo. Não, ele continua sendo feminino. Só que no caso dativo, o feminino é der, se transforma em der. O das, no caso dativo, se transforma em dem. E o plural é den. O dativo é o mais problemático, porque ele muda todos os artigos. No acusativo, vocês veem que muda só o den, D-E-N. No dativo, masculino é dem, feminino der, neutro é dem, plural é den. Certo? Então, vocês copiam isso daí, tá? Eu vou apagar aqui para poder escrever outra coisa. Então, o que é que rege os casos acusativo e os casos dativo? O que é que rege? São os verbos e as preposições. Eu vou escrever aqui a frase, né, que ela me escreveu. Ir gehe ins Kino. Bom, o que acontece aqui? Primeiro tem que achar o sujeito da oração.
Quem é o sujeito? O sujeito é o ir, sujeito. Numa frase só existe um sujeito. Sujeito é igual a quê? A nominativo. É igual ao caso nominativo. Já encontrei o nominativo da oração. Então, não vai ter mais nominativo. Agora eu tenho que analisar o resto da frase para saber se está no acusativo, no dativo, no genitivo, ou se na mesma frase pode ter dois dativos, pode ter um dativo e um genitivo, pode ter um acusativo e um genitivo e por aí vai. Então, gehe é o verbo, certo? Esquino é o caso acusativo. Por quê? Aqui eu consigo fazer a frase com wohin, certo? Wohin gehe ich? Para onde eu vou? Eu estou falando de um deslocamento, aonde eu estou num ponto A, eu saio do ponto A, chego no ponto B, tá? Então, isso é um deslocamento. Consegui fazer a pergunta com wohin. Então, aqui é o caso acusativo. Aí, tem essa preposição aqui, in, que na verdade, ela sozinha, ela é escrita dessa forma, in, tá? Só que quino, no caso acusativo, ele é neutro. Quino, ele é neutro. Como que se escreve no caso acusativo, quino? Qual é o artigo que se utiliza? É o das. Então, o que foi que eles fizeram aqui? Eles fizeram uma junção dessa preposição com mais o das do quino, né, que é neutro, e eles juntaram. Aí ficou ins. O in daqui mais o s daqui. Eles tiraram o da, né, e incluíram o s. Aí ficou ins. Ir gehe ins quino. Mas eu também posso falar ir gehe in das Kino. Também é correto de se falar a frase toda completa, sem fazer essa junção da preposição com o artigo. Mas não é muito utilizado, não é uma coisa muito utilizada. Então, o melhor mesmo é que vocês façam essa junção da preposição com o artigo, que vai ficar ir gehe ins Kino. Mas, se vocês estiverem na dúvida como fazer a junção, vocês também podem falar ir gehe in das Kino. Também não tem problema, certo? Então, deu pra entender aí, espero que tenha dado pra entender, tá? Copia, que eu vou apagar agora esse daqui. Então, o que é que eu falei? O que é que rege o caso acusativo? São duas coisas que regem, né, o caso acusativo. Os verbos, né, verbos transitivos, e as preposições. Existem preposições que eu falei até num outro vídeo já, que elas são fixas. Quando tiver essa preposição, ela sempre é que vai mandar na frase. Por exemplo, eu escrevo für. Essa é uma preposição fixa. Sempre o que vier aqui vai estar no acusativo. Sempre depois do für, o que vier aqui vai estar no acusativo. Por quê? Não me interessa qual é o verbo, não me interessa nada. Sempre que tiver preposições fixas do caso acusativo, o que vier depois dessa preposição vai ser acusativo. Independente se o verbo é transitivo, se o verbo é intransitivo. E existem preposições que elas tanto podem reger o caso acusativo quanto o caso dativo. A exemplo dessa preposição in. Ela não é uma preposição fixa. Ela é uma preposição que pode estar no caso dativo ou no caso acusativo,
de acordo com uma frase é escrita, certo? Então, eu vou escrever aqui outra frase, tá? Ich bin im Kino. Olha aí que já mudou. Não é mais ins. Eu não posso escrever ich bin ins Kino. Eu não posso fazer isso. Essa aqui continua sendo a preposição in. Bom, primeiro que eu vou achar o sujeito, né? Deixa eu fazer com vermelho. O sujeito que é o ir. Sujeito é igual ao caso nominativo. Lembrando de novo, só existe um caso nominativo na frase, certo? Quem é o verbo? Né? É o verbo sein, que é conjugado na primeira pessoa, do singular fica bin, né? Im Kino, esse aí agora está no caso dativo. Deixa eu apagar aqui para não misturar aqui as bolas. Deixa eu fazer uma linha aqui. Im Kino é o caso dativo. Então, eu estou falando que eu estou no cinema, eu estou dentro de algum lugar. Então, eu estou dentro do cinema. Eu não estou fazendo nenhum deslocamento de um ponto A, saindo do ponto A, chegando no ponto B. Eu estou dentro do cinema. Então, eu consigo fazer a pergunta com vou. Vou bin ir. Onde eu estou? No cinema. Então, se eu estou em algum lugar e eu consigo fazer a pergunta com vou, então, o caso é dativo, certo? E por que é im e não ins? Porque Kino é neutro, certo? Kino é sempre neutro, mas no caso dativo, o artigo neutro vira dem. No caso nominativo, Kino é das Kino. No caso acusativo, Kino também é das Kino. Mas no caso dativo, Kino, claro, continua sendo neutro, mas o neutro, no caso dativo, se transforma em dem. É só vocês pegarem aquela tabela, né? Ver direitinho lá. E aí, o que aconteceu? Eles fizeram uma junção da preposição in com a preposição dem. E o que foi que eles fizeram? Eles tiraram o n da preposição in e o de da preposição dem. Sobrou o in e o em. Eles fizeram uma junção que virou im, que está aqui. Foi isso que aconteceu na frase. Mas também, se eu falar ich bin in, preposição in, dem Kino, é a mesma coisa daqui. Não vai estar errado. A pessoa, óbvio que vai entender, sua frase vai estar correta, mas não é muito habitual as pessoas falarem dessa forma. Normalmente, o normal, elas vão fazer essa junção. Então, vocês precisam saber por que im, né? Porque a pessoa fala ich bin im Kino, e por que elas não falam ich bin im dem Kino, né? Então, as duas formas estão corretas, e o que aconteceu aqui foi essa junção da preposição com o artigo, certo? Agora, eu vou fazer aqui um outro exemplo. Olha só. Aqui está escrito Ich gehe ins Kino, como eu já falei, né? Caso acusativo, wohin. Agora, eu vou escrever aqui uma outra frase. Ich gehe
nach Hause. Bom, eu vou para casa, tá? Ich gehe nach Hause. Primeiro que eu vou encontrar o ir, que é o sujeito igual ao caso nominativo. O gehe é o verbo. Aqui eu consigo também fazer a pergunta com wohin, certo? Wohin. Wohin gehe ich? Nach Hause, eu vou para casa. Aí vocês vão falar, ah, então isso aqui é acusativo, já que eu consegui fazer a pergunta com wohin. Não. Aqui não é um caso acusativo, mesmo você conseguindo fazer a pergunta com wohin. E por quê? Porque existem exceções. Nesse caso aqui, eu tenho a preposição nach. Eu vou para casa. Isso é uma preposição. Isso aqui está no dativo, não é acusativo. E por que não é acusativo? Porque o que eu falei para vocês, o que é que rege os casos dativo e o caso acusativo? Duas coisas regem esses casos. São os verbos e as preposições, tá? A preposição nach, ela é uma preposição fixa do caso dativo. Nach é igual a dativo. Sempre que tiver essa preposição, depois o que vier escrito é dativo. Por isso que aqui é dativo. Eu consigo fazer a pergunta com wohin, igual aqui, mas, no entanto, aqui o que vai prevalecer não é o verbo. Pode esquecer o verbo, pode esquecer o que for. O que vai prevalecer aqui vai ser a preposição nach, porque nach é uma preposição fixa do caso dativo. Independente da pergunta que eu consiga fazer, independente do verbo, se é um verbo transitivo ou intransitivo, quem vai mandar aqui nessa frase vai ser essa preposição. O resto não importa. Então, nach Hause, dativo por causa da preposição nach, que é do caso dativo. É uma preposição que não tem a possibilidade de estar no caso acusativo ou no caso dativo, porque ela é uma preposição fixa. Não é igual com uma preposição in, que a preposição in tanto pode reger o caso acusativo quanto o caso dativo, dependendo da forma como a frase for escrita, certo? Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido. Se não entenderam, por favor, pode mandar pergunta, manda sugestão, dá um like, se inscreva no meu canal, ok? Beijo, beijo, tchau, tchau e até a próxima. Valeu!